Eu tenho o prazer de falar com o professor Luiz Carlos Pereira de Souza, pró-reitor acadêmico do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Professor Luiz Carlos, prazer em tê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu e é uma satisfação estar num evento como esse, que para mim é uma data marcante e, obviamente, para todos aqueles que trabalham o capital intelectual nesse país e que, ao mesmo tempo, têm preocupação com as comunidades em geral. Bom, o senhor conhece bem o professor Carlos Ferrari, que é um dos professores do Ítalo Brasileiro. Gostaria que o senhor falasse, professor, da importância deste livro no contexto de inclusão social no país. Olha, o primeiro aspecto que eu faço questão de frisar, né, a respeito do nosso colega Carlos Ferrari, professor, eu vou aproveitar até a capa do livro dele, quando ele fala de lidar com humor, saber lidar com humor e a leveza de assunto que merece toda uma atenção de nossa parte, que é a inclusão, esse aspecto da inclusão, e ele o faz de uma forma extremamente agradável. E eu gostaria de dizer o seguinte, em relação ao professor Carlos Ferrari, é um exemplo, em todos os sentidos. No sentido de relacionamento com os alunos, com os outros colegas. E fundamental, vamos deixar muito claro, uma pessoa que ele tem autossuficiência em todos os sentidos, sentido pleno. Desde o aspecto da sensibilidade, a forma de assumir seus compromissos, cumprir com os compromissos, a disciplina pessoal. Isso, é claro, passa para todos nós um modelo que é muito importante quando nós falamos de inclusão, mas a inclusão não no sentido de você entregar peixes para as pessoas, mas a inclusão de ensiná-las ou ajudá-las a pescar. Ele faz isso muito bem. Professor, qual o papel da Universidade Brasileira na inclusão social no Brasil? Muito importante, porque nós vivemos num país continental, isso não é novidade para ninguém. São mais de 190 milhões de habitantes e quando nós falamos, vou falar pela educação, temos 70 milhões aproximadamente de analfabetos funcionais, em todos os sentidos. Pessoas que não enxergam no sentido simbólico da palavra, mas não enxergam mesmo. Diferentemente do nosso colega Carlos Ferrari, que enxerga muito mais do que pessoas que têm a visão, tudo bem? Ele enxerga muito mais. Ele consegue enxergar além do que parece óbvio. A universidade, o papel dela é fundamental, porque vai lidar com a educação e nós não temos dúvida nenhuma que se você lidar com a educação lá na base, em todos os sentidos da inclusão, seja a inclusão por deficiência, seja a inclusão pelo aspecto social mesmo, a educação ela vai cumprir o seu papel. E na base, inclusive, que é fundamental, há preocupação hoje em dia com as chamadas cotas, né? E nós somos educadores de opinião que, além da cota, seria fundamental que as verbas da cota fossem aplicadas lá na origem. E nós temos certeza que, quando adulto, nós teremos outras pessoas, porque a educação continua sendo a chave para a solução de problemas sociais e problemas, inclusive, de inclusão. Não tenho dúvida nenhuma. Muito obrigado pela entrevista. Tá ok. Obrigado, estamos sempre à disposição.